Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, eu já dei o spoiler dessa semana. Jesus que se manifesta para a comunidade. Por isso vamos olhar esse texto do Evangelho um pouquinho mais atento. Não dá para nós exaurirmos toda a riqueza desse Evangelho, mas algumas coisas para nos chamar a atenção e nós entendermos cada vez mais o que Jesus quer dizer para nós nesse domingo da misericórdia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, que dia é este? O domingo da ressurreição. Aqui nós podemos também considerar o anoitecer, o tempo cronológico, o fim do dia, o sol se pondo. Então o dia está chegando ao fim. Mas em João sempre o que está escrito, na verdade, quer dizer algo um pouco mais profundo do que aquilo que está dizendo. O anoitecer daquele dia significa a perda da esperança que os discípulos tinham na ressurreição. A decepção, a frustração. E lembrem-se, se era ao anoitecer do primeiro dia da semana, significa que era o domingo da ressurreição de noite. Jesus já tinha até falado, como a gente viu semana passada para Madalena, vão para Galileia porque lá vocês vão me encontrar. Mas Jesus não tinha ido ao encontro deles. Era o entardecer já e Jesus não tinha aparecido. Então lá pelas tantas, aqueles que ainda tinham alguma esperança de que Jesus fosse realmente ressuscitar, o sol já estava se pondo na esperança deles, eles já estavam entrando nas trevas. Eles estavam presos ainda na escuridão do medo, porque eles estavam com as portas fechadas e trancadas por medo dos judeus. Jesus já tinha rompido a porta do túmulo, mas eles estavam se fechando no túmulo. Eles estavam agora morrendo, se fechando, pelo medo de acontecer com eles aquilo que tinha acontecido com Jesus. Neste momento, Jesus entra no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Jesus, ele vem trazer a paz, a serenidade, afasta o medo, porque o medo nos aprisiona. O medo pode matar a nossa fé. O medo pode impedir a gente de se lançar nos braços de Deus, de se permitir entregar-se por inteiro à providência divina, de nos entregarmos à vontade de Deus, à misericórdia de Deus. Por isso, para viver a fé, é preciso perder o medo e se lançar por inteiro em Jesus. Jesus se manifesta para eles. E vejam que interessante, porque esse ao anoitecer lembra lá da criação. Houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia, houve outra tarde, outra manhã, segundo dia, e assim vai indo todos os dias da criação. E agora, vamos lembrar de uma coisa. Jesus entra ali e diz de novo para eles: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O que Jesus faz? Ele sopra sobre os discípulos. Lembram nos textos do dia da criação, quando Deus cria o homem? Moldou o ser humano do barro, e como Deus deu vida? Soprou o seu espírito em suas narinas. Agora é a nova criação.
é o novo dia, é o recomeço. Agora é a nova criação em Cristo que começa. E Jesus começa recriando a igreja com os seus discípulos, soprando sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é que o medo se acaba, é que eles rompem o túmulo no qual eles estavam sendo sepultados. Jesus já havia saído do túmulo, mas eles estavam se enterrando no túmulo do medo, no túmulo da desesperança. E Jesus traz a paz, sopra o Espírito Santo e a vida recomeça. É a nova criação. Diante do que eles experimentaram, eles vão contar para o Tomé. E o Tomé não estava com eles naquele primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Qual era o lugar onde eles estavam? O cenáculo. O que é o cenáculo? O lugar da ceia. Cenáculo. Aonde acontece a ceia. Aonde acontece a refeição. Vamos traduzir bem em português. Tomé não foi na missa do domingo. E aí os outros foram contar para ele o que tinha acontecido. O que Tomé disse para eles: eu não acredito. Se eu não botar as mãos nas chagas dele, se eu não tocar as mãos dele, se eu não tocar o lado dele, não vou acreditar. E aí o evangelho é exato. 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, estavam eles novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Jesus vem, entra no meio deles, diz de novo: a paz esteja com vocês. Tomé, vem cá. Bota a mãozinha aqui, tu queria ver as chagas? Olha aqui o meu lado aberto. E agora você acredita? E Tomé faz a bonita profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, já disse semana passada e digo de novo essa semana: o lugar do encontro com Cristo ressuscitado é na igreja. É na comunidade que se reúne, que se une em torno da mesa, no cenáculo, no lugar da ceia, aos domingos. O lugar do encontro com Cristo ressuscitado é na comunidade. E volto a dizer o que já disse outras vezes: Jesus não foi lá na casa do Tomé durante a semana mostrar as chagas para ele, para que ele acreditasse. E isso derruba por terra aquela ideia que as pessoas por aí às vezes inventam, de que acreditam em Deus, mas não acreditam na igreja. Que Deus está em todo lugar, então rezam sozinhos em casa e isso é suficiente. Jesus não foi na casa do Tomé. Jesus se manifestou ressuscitado na comunidade reunida no cenáculo no primeiro dia da semana. Pode parecer que Jesus estava sendo rígido com Tomé? Não. Jesus vem de novo por causa do Tomé. Porque Jesus, ele mesmo disse: ó Pai, que não se perca nenhum daqueles que tu me deste. Então Jesus volta para que o Tomé não se perca. Para que ele não fique para trás. Jesus não tinha contado aquela parábola: qual pastor que tendo 100 ovelhas não deixa 99 lá no curral e vai atrás daquela que se perdeu? Jesus vem ao encontro do Tomé, e por isso, meu irmão, minha irmã, fique feliz, porque em Tomé estamos nós e Cristo vem ao nosso encontro. Todos os domingos Jesus vai estar na comunidade me esperando, te esperando. Ai, padre, mas eu não posso ir por causa da pandemia. Mas não deixe de encontrar Jesus, que não consegue estar presente, assim como os nossos familiares. Se eu não tenho como estar presente fisicamente, mas eu ligo,
eu vou ao encontro, e mesmo que por meios eletrônicos eu não deixo de buscar o contato com aqueles que me amam e que eu amo. Portanto, não deixe de ir ao encontro de Jesus, porque como Tomé, Ele vai também querer estar junto de ti, para te mostrar as chagas, resultado do sofrimento que foi por ti também. Mas mostrar que Ele está ressuscitado, e ressuscitou também por ti. Outro detalhe interessante, nessa segunda vez, diz assim, 8 dias depois, encontravam-se novamente os discípulos reunidos em casa. Casa. Naquela época, sim, era nas casas. Hoje nós temos um templo para nos reunir. Meu irmão, minha irmã, este espaço, esta casa, deve ser um cômodo da casa de cada um de nós. Cada um pode pensar agora na sua casa. Na sala, na cozinha, nos quartos, no banheiro, na varanda se tem. Deve ter também em algum lugar lá a sala de jogos. Aquela sala que a gente chega na porta e joga lá para dentro e fecha a porta. Né? Tem mais um cômodo da casa de vocês. É esse aqui. Nós precisamos nos sentir em casa na igreja. A igreja tem que ser um cômodo da nossa casa, que nós visitamos e frequentamos na hora certa, no momento certo, mas com frequência. É preciso estar em casa, é preciso formar família. Ninguém pode ser cristão sozinho. Amanhã é domingo, é dia de um churrasco. Sabe quando está o braseiro todo pronto para a gente botar carne? Façam isso amanhã, quem for fazer um churrasco em casa. Vai lá com uma pau, com uma tenaz ou com um ferrinho e pega um carvão daqueles incandescente lá do meio da brasa e larga ele lá fora. Larga ele fora da churrasqueira. O que vai acontecer com ele dentro de alguns minutos? Vai estar apagado. Mas vai lá na churrasqueira e olha como é que estão os outros, incandescentes. Isso é o que acontece quando nós queremos viver a nossa fé cristã sozinhos, isolados da comunidade. O medo, a falta de esperança, apaga a nossa fé como tinha apagado a fé de Tomé. Tomé precisou voltar à comunidade, e lá na comunidade teve sua fé reacendida, reavivada. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos nos isolar. Mesmo que talvez a gente tenha que respeitar limites de quantidade de pessoas e tudo mais, mas que ninguém se isole da comunidade, porque isolado nós vamos nos deixando apagar, nós vamos sendo dominados pelo medo, nós vamos sendo dominados pela desesperança e a nossa fé vai se apagando. Na comunidade nós conseguimos manter uns aos outros com a fé acesa. Então vejam, quantas riquezas nesse texto do Evangelho que nós vimos. Isso que nós não entramos na questão do sacramento da reconciliação aqui instituído. Isso que nós nem entramos nesse mérito daqueles que creram sem terem visto. Algum de nós viu o corpo do Cristo ressuscitado? Não vimos, nós acreditamos sem termos vistos. Por isso Jesus está dizendo, felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. É para nós que Jesus está falando. Mas senão nós vamos acabar passando a noite inteira, e não seria ruim, nos deliciando, nos fartando, nos aquecendo pela palavra do Senhor. Mas para terminar, e vocês verem que realmente a vida cristã se vive em comunidade, olha o testemunho dos primeiros cristãos aqui dos Atos dos Apóstolos, nessa primeira leitura que nós lemos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Porque quem já fez a experiência do amor de Deus sabe que tudo que existe pertence a Deus. Nós somos meros usufruidores e administradores das graças e dos bens que Deus criou. Por isso tudo é posto em comum, porque nada é meu. Os fiéis eram estimados por todos.
Entre eles ninguém passava necessidade. Pergunto para vocês, aqueles que vivem na comunidade, aqueles que vivem na comunidade, que vêm para a ceia, que estão sempre juntos, alguém passa necessidade? Ninguém. E se alguém passasse por alguma dificuldade, a comunidade estaria ali presente para ajudar, para ser solidária. Entre eles ninguém passava necessidade. Tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Sabe o que é mais lindo de ver isso aqui? Porque isso realmente acontece na nossa comunidade. Isso acontece de modo muito especial através do dízimo. Porque o dízimo é uma expressão de comunidade, de que eu pertenço a uma comunidade, de que eu faço parte da comunidade. Então o que acontece? O dízimo não é porque eu vou ajudar com alguma coisa, não é porque a igreja precisa de dinheiro. Essa semana nós fomos em 10 pessoas, 2 carros, para doação de sangue. E já temos mais uma outra equipe montada de 15 pessoas. Provavelmente nós vamos fechar o grupo com 20 para o próximo dia 24. Quem é que paga essa gasolina para ir levar lá? Os dizimistas. Quantas e quantas pessoas vêm aqui pegar os ranchos que nós distribuímos? Boa parte vem dos quilos que nós trazemos no primeiro domingo de mês. E aquilo que falta vem do dízimo. Essa semana ainda fomos na comunidade terapêutica levar lá para eles uma cesta básica porque já não tinha mais comida. Da onde sai isso? Então vejam, viver em comunidade, colocar em comum tudo que nós temos na consciência de que tudo que nós temos pertence a Deus, que nós somos irmãos uns dos outros, e só faz sentido para quem vive dentro da comunidade. Os que são de fora, os que não estão dentro, não são capazes de entender aquilo que nós vivemos, que nós experimentamos, porque nos encontramos com Cristo. E aí essa segunda leitura que nós ouvimos, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E Jesus nos mandou amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Isso nós fazemos em comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu